Fala galerinha, beleza? Professor Cleiton, matemática, oficina de estudante. Hoje mais um tema, teorema de Pitágoras, como dizia meu professor de cálculo, ou melhor, teorema de Pitágoras, beleza? Então vamos lá. Pessoal, o teorema de Pitágoras ele é aplicado quando eu tenho um triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Veja bem, um triângulo retângulo é quando ele possui um ângulo de 90 graus. Os lados desse triângulo recebem nomes mais do que especiais, beleza? O maior lado dele a gente atribui a letra A e esse lado é chamado de hipotenusa. Os outros dois lados, ou seja, os lados que formam o ângulo de 90 graus, são os catetos desse triângulo retângulo, beleza? E esses catetos a gente atribui as letrinhas B e C. Professor, mas como que eu identifico quem é a hipotenusa e quais são os catetos? Duas maneiras, segue a dica aí. A primeira, você identifica a hipotenusa é o maior lado desse triângulo retângulo. Em outras palavras, é o lado que se opõe, entre parênteses, está à frente do ângulo de 90 graus. Os lados que sobraram são os catetos. Essa é uma maneira. Outra maneira, você identifica os catetos, o lado que sobrou é a hipotenusa. Os catetos, os lados que formam o ângulo de 90 graus. A hipotenusa, óbvio, o lado que sobrou. Beleza? O teorema de Pitágoras, ou melhor, teorema de Pitágoras, diz assim, que o quadrado da hipotenusa, ou seja, o quadrado de A, é igual à soma do quadrado dos seus catetos. De novo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos seus catetos. Professor, querido professor, quando que eu aplico o teorema de Pitágoras? Simples. Quando você tem um problema e você tem a medida de dois lados e quer o terceiro lado. E aí a gente entra com o teorema de Pitágoras. Eu vou mostrar uma aplicação em um triângulo equilátero, como que eu tiro a altura desse triângulo na dependência em função dos seus lados. Beleza? Vamos lá? Bom, seguinte, pessoas, eu tenho aqui aquilo que é chamado de triângulo equilátero. Um triângulo equilátero é um triângulo que possui todos os lados iguais. Consequentemente, se todos os lados são iguais, os ângulos também, beleza? Então aqui eu tenho um triângulo ABC e eu tracei esse segmento AD. Esse segmento AD, independente do lado, porque ele é equilátero, ele representa a bissetriz, ou seja, divide o ângulo exatamente ao meio. Ele representa a altura, forma um ângulo de 90 graus com sua base. E o mais importante para a gente neste momento, ele também é mediana. Em outras palavras, divide o lado exatamente ao meio. Então eu vou tirar a altura na dependência dos lados. O que eu fiz? Eu separei esse triângulo retângulo aqui ao lado, beleza? Então eu tenho a medida do seu lado, que é L. Como aqui é a metade, então eu escrevi que é L sobre 2. E aqui é o meu objeto de desejo, que é a altura desse triângulo. Perfeito? Lembrando, triângulo equilátero. Fechou? Bom, aplicando o famoso teorema de Pitágoras, ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Querido professor, mas e se eu inverter os catetos? Como que eu sei que esse cateto é o H e esse é o L sobre 2? Se você inverter os catetos, não tem problema nenhum. Você não pode inverter a bendita seja da hipotenusa. Fechou? Vamos lá. Aplicando o teorema de Pitágoras, eu tenho o quadrado de L igual o quadrado de H, mais cuidado com o desenvolvimento aqui. Lembrando que esse expoente 2, eu tenho que elevar tanto o numerador quanto o denominador dessa fração. Fechou? Então ficou L quadrado sobre 4. Aqui eu tenho denominador 4, denominador 1, denominador 1. O MMC entre 4 e 1, obviamente, é o próprio 4. O que eu fiz para facilitar? Vou dar um chute nesse denominador, vou eliminar esse denominador.
vou multiplicar todo mundo pelo MMC, que é o próprio 4. Então, quando eu multiplico todo mundo por 4, eu caio nessa expressão. 4L² igual 4H² mais L². Professor, mas e o denominador 4? Passa o samurai enlouquecido nele, que era o meu objetivo inicialmente, ficando com esta expressão. Fechou? A partir desse momento eu vou isolar meu objeto de desejo, que é a altura desse triângulo equilátero. Fechou? Passando o L² para lá, sobra para mim 3L². Fechou? Multiplicando, passei dividindo. E para finalizar a brincadeira, a diversão, eu tenho que H é igual, extraindo a raiz dos dois lados, L, raiz de 3 sobre 2. Essa fórmula da altura serve para um triângulo equilátero. Professor, independente dos seus lados? Sim. É fórmula. Então, H, a altura de um triângulo equilátero, é sempre a medida do lado desse triângulo, raiz de 3 sobre 2. Fechou? Mais uma dica aí para a parte de geometria hoje, falando do Teorema de Pitágoras, beleza? Se você gostou da aula, dá aquele like lá no final do vídeo pra gente. Se inscreva no canal da Oficina do Estudante. Mais uma aulinha básica aí, estou enchendo o saco, estou brincando, obviamente, uma aulinha sobre o Teorema de Pitágoras e uma aplicação que, certeza absoluta, vocês usarão ou utilizarão lá na frente. Porque, lembrando, a altura de um triângulo equilátero depende, ou melhor, a área de um triângulo equilátero depende exclusivamente da sua altura. Beleza, pessoal? Aquele abraço, até a próxima!